Trens de brinquedo. Não há como negar a influência dos trens na cultura americana. Há gerações, o processo de levar passageiros e cargas relaciona-se com quase todos os aspectos da vida. Para uma criança que via o trem passar ou o esperava na estação, era uma experiência emocionante. Não é de se espantar que os trenzinhos de brinquedo tenham surgido quase ao mesmo tempo que os trens reais. E enquanto os trens de verdade mudavam a cultura americana, as réplicas em miniatura também faziam mágica. Os trenzinhos transformavam meninos em homens e adultos em crianças. Para quem cresceu antes da Segunda Guerra Mundial, o trenzinho elétrico era o máximo em termos de brinquedo. A criança criava e construía seu próprio mundo em miniatura e o controlava na ponta dos dedos. Na época, a estreia de um trenzinho era aguardada com a mesma expectativa do que um videogame hoje em dia. Um trilho simples, com uma locomotiva e alguns vagões, viraram parte do Natal, como o Papai Noel e a árvore do Natal. A trajetória dos fabricantes de trenzinhos é paralela à ascensão e à queda das ferrovias de verdade. Os trens de brinquedo vendiam desde que as pessoas andassem de trem. Mas quando as ferrovias faliram, na era do automóvel e do avião, muitos fabricantes de trenzinho desapareceram. Hoje, assim como as ferrovias de verdade, o hobby dos trens de brinquedo está voltando. Trens de madeira coloridos ainda conduzem mentes infantis ao mundo do faz de conta. E obras-primas em miniatura, verdadeiras réplicas dos originais, continuam mais populares do que nunca. O Museu Nacional do Trem de Brinquedo, na Pensilvânia, criado pela Associação dos Colecionadores de Trem, atrai anualmente quase 70 mil visitantes para suas maquetes e exposições. Há até uma revista mensal que comemora seu 10º aniversário. É distribuída para 75 mil fanáticos por trenzinhos e está cada vez mais popular. No ano 2000, a principal fabricante de trenzinhos dos Estados Unidos, a Lionel, celebra um século de atividades. A marca, que virou sinônimo de trens de brinquedo, sobreviveu à grande recessão, mas foi vítima dos caprichos das crianças nos anos 60. Hoje, a Lionel está de volta e conta com sua tradição de inovar para levar os trenzinhos à era digital. In playing with trains, children and adults alike can learn an awful lot about imagination and creativity. We make an earnest attempt not to do everything for the child. In other words, there's so many products that you sit there and they entertain you. There's nothing left to the child or the adult to do. We are always conscious of that and make sure that we only serve to stimulate the mind. Os fabricantes de brinquedos europeus foram os primeiros a presentear a infância com trenzinhos. Na década de 1840, a companhia Stevens Model Dockyard de Londres fabricou trenzinhos de 30 centímetros que eram verdadeiras locomotivas a vapor movidas por álcool e água. Eram chamadas de recriações mecânicas ou diversões educativas,
mas as caldeiras e válvulas vazavam tanto que eram conhecidas como pinga-pinga. The alcohol would actually be poured by the young operator into the boiler of the tiny little locomotive, and then they would basically light a match to it. And it seems pretty dangerous simply because sometimes it might tip over as it's traveling across the floor and then set the rug on fire, and little pits of flames and alcohol, and mothers were not always very pleased with that. As crianças americanas não corriam o risco de incendiar a casa com seus trenzinhos. Os primeiros trenzinhos eram simples brinquedos de madeira. Litografias coladas sobre a madeira acrescentavam detalhes elaborados aos trens. Os sinos e apitos, no entanto, dependiam da imaginação da criança. As crianças também gostavam de trens feitos de lata. As cores e formas extravagantes dos trens de lata pareciam vindas de sonhos e não da realidade. Assim como o trem de madeira, o de lata tinha de ser puxado por um barbante. O ferro fundido também era um bom material. Como o plástico hoje em dia, o ferro fundido era abundante, barato, durável e fácil de moldar. Em 1874, um fabricante de brinquedo americano, Edward Ives, fundador da companhia de brinquedo Ives de Connecticut, colocou motores de mola nos trens de ferro fundido. Os trenzinhos, apelidados de relógios, andavam pelo chão com energia própria. Os trenzinhos à mola faziam mágicas e conquistaram o coração das crianças. O trem à mola elevou a Ives ao posto de principal fabricante de trenzinhos dos Estados Unidos. Na Alemanha, Eugene e Carl Märklin comandavam a mais famosa fábrica de brinquedos do mundo. Os funileiros e artesãos da Märklin criavam todos os tipos de brinquedo, incluindo trens à mola elegantemente esculpidos à mão. Em 1891, na Feira Anual de Brinquedos de Leipzig, os irmãos Märklin exibiram uma nova linha de trens à mola. E pela primeira vez, uma coleção de lindas estações, sinais e outros acessórios feitos à mão. What Märklin started to develop was this idea of a toy train system. So that not only were you buying a train, because after all, how many trains could a kid buy? But after you bought the train, then you wanted a station, and then you wanted a crossing gate, and then you wanted a little shanty that went beside the track with a little man in it. So Märklin was sort of developing this whole idea of a train system. A Märklin também estabeleceu tamanhos padrão para trens de brinquedo, baseando-se na distância entre os dois trilhos. Assim, desde que tivessem o mesmo diâmetro, trens de diferentes fabricantes poderiam andar nos mesmos trilhos. A Märklin exportou a nova coleção de trens e acessórios para os Estados Unidos e competiu com a companhia Ives pela preferência das crianças e pelos dólares dos pais. Enquanto os dois fabricantes esforçavam-se para se superar com trens melhores, nenhuma prestava atenção em alguns bondes elétricos oferecidos por um inventor nova-iorquino de 23 anos, chamado Joshua Cohen. Trem Sem Limites voltará em instantes no History Channel. Na virada do século, enquanto os fabricantes de trenzinho concorriam pelo mercado, um pequeno inventor de Nova York lançou sua própria campanha para conquistar o coração das crianças. Nascido em 1877, no Lower East Side de Nova York, Joshua Cohen era o oitavo de 9 filhos.
Logo cedo revelou habilidade para construir objetos. Em 1899, aos 22 anos, ele apresentou sua primeira invenção. Um aparelho movido a bateria que disparava um flash de fotógrafo. Em 1900, ele fabricou um ventilador elétrico movido a bateria que vendeu de porta em porta. Infelizmente, com o fim do verão, ninguém mais queria ventiladores. No inverno, Cohen procurou outro emprego para seu motor elétrico. This kind of merchandising, just by instinct. And he loves to look in store windows. He looks in the store window and he sees these beautiful toys of the day, but nothing's moving. You've got a static window. And Cowan goes into the guy whose name is Robert Ingersoll, and he says, look, I'll create a little device. It'll be like a cigar box on wheels, and I'll have some track, and it'll go round and round in your window, and it'll draw people's attention to this merchandise you have that's not doing anything, that's just sitting there. Cohen rapidamente montou seu primeiro trem elétrico e o colocou na vitrine de Ingersoll. Juntou 2 trilhos de metal num círculo. Baterias ligadas aos trilhos forneciam energia. Cohen o batizou de Expresso Elétrico. 2 days later, Ingersoll says to Cowan, he said, listen, he said, all my stuff is still in the window. He said, but I sold that little cigar box train you got me. He said, could you make me another one? Joshua Cohen vendeu os trens por $6 cada. Fundou uma companhia e a batizou com seu nome do meio. Era a fábrica Lionel. Cohen não foi o primeiro a criar um trem elétrico. Uma pequena firma de Cincinnati, a Carlisle & Fish, vendia trens elétricos desde 1896. A Märklin também fizera alguns trens elétricos na Alemanha. Mas uma estratégia de marketing ocultou a chegada tardia de Cohen ao mercado. Em 1906, Cohen parou de fazer a pista com 2 trilhos e anunciou a chegada de um novo trem e de um novo estilo de pista com 3 trilhos. Embora o novo trilho não fosse realista, o terceiro trilho trazia uma grande vantagem. Na pista antiga, com 2 trilhos, o trem elétrico captava a corrente do trilho positivo e a transmitia para o outro trilho, o lado negativo. Tudo ia bem até que inventaram uma pista mais complexa. Se a pista fizesse uma curva sobre si mesma, o trilho negativo entraria em contato com o trilho positivo, o que causaria um curto-circuito. Mas a pista de 3 trilhos eliminava esse problema. O trilho do centro era positivo e os 2 do lado eram negativos. Em desenhos de trilho complexos, os polos negativos só encostavam nos negativos e os positivos nos positivos. Isso acabou com o curto-circuito. O novo trilho de Cohen revolucionou o hobby. Now, in Cowan's merchandising genius, he says this is standard gauge track. It's 2 1/8 inches in track gauge. Now, really, that was not standard. The standard was 2 inches. You might, in fact, have called it odd gauge instead of standard gauge. Cohen afirmou que seu novo trem era o padrão e convenceu os compradores que seu produto era superior aos trens aparentemente fora do padrão dos concorrentes. As vendas da Lionel deram um grande salto. A Lionel lucrou ainda mais através de uma fonte inesperada. A Primeira Guerra Mundial foi um presente dos céus para a fábrica Lionel. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em 1917, as exportações alemãs para o país foram cortadas. Os brinquedos alemães, como os trens da Märklin, desapareceram das prateleiras. Os brinquedos americanos os substituíram. Em 1917, a Lionel construiu um trem de brinquedo militar para ajudar os meninos americanos a enfrentarem a temida guerra. Os trenzinhos da Lionel alcançaram o auge no final da década de 20. Com muitos detalhes e recursos, a locomotiva de aço e os vagões pesavam 12 quilos e mediam quase 2 metros.
O trem mais completo da Lionel custava $110, o mesmo preço de uma geladeira nova ou de um carro usado. Mas Cohen não tinha com que se preocupar. Seus lucros aumentavam e os concorrentes desapareciam. A Ives não conseguia competir com o marketing agressivo da Lionel e faliu em 1928. A Märklin e outras fábricas alemãs precisavam se recuperar da Primeira Guerra. Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores quebrou e atirou o país numa grande recessão. Famílias que antes podiam comprar trens de brinquedo agora estavam sem comida e sem abrigo. Lionel, like all other companies, was hit bad by the Depression. It really hit hard. So to protect itself from creditors, it goes into what's called a friendly equity receivership, in which Cowen and his people could still continue to run the company, but they have to clear decisions with people from the banks. Mas os trens de diâmetro padrão estavam atraindo pouquíssimo dinheiro. Em 1934, a Lionel estava devendo quase $250 mil. A situação estava feia, mas Cohen não pensava em desistir. Trem sem limite. Em 1934, a Lionel lançou um vagonete cujo destaque era Mickey Mouse. Vinha com um trem e custava $1. Para alívio de Cohen, no Natal foram vendidos mais de 250 mil trenzinhos do Mickey. The newspapers had this wonderful story, you know, plucky Mickey comes to the rescue once again, saves toy train giant from bankruptcy. I think the real truth is that while the Mickey car was great and got Lionel great publicity, the thing that they sold that really brought them some money was the M10,000. O primeiro trem aerodinâmico do país, o M10.000, começou a rodar na primavera de 1934. Dirigido pela Union Pacific, o M10.000 atravessava o país velozmente com um motor de 16 cilindros. Cohen se aproveitou do sucesso do trem. No verão de 1934, ele incluiu uma maquete do trem de passageiros marrom e amarelo em seu catálogo de vendas. Ao preço de $19,50, as vendas do M10.000 tiraram a Lionel da beira da falência. A popularidade do M10.000 está relacionada à ascensão do diâmetro O. A pista de diâmetro O tinha 3 trilhos. Menores que diâmetro padrão, as pistas de diâmetro O tinham só 1,5 cm de largura. Tornou os trens menores e, portanto, mais baratos, o que condizia com o período de recessão. O sucesso da Lionel com a M10.000 animou Cohen a produzir mais réplicas de trens aerodinâmicos. Em 1935, a Lionel produziu sua versão da Hiawatha, o magnífico trem laranja e cinza da ferrovia de Milwaukee. Naquele ano, a Lionel também lançou a Vanderbilt, uma miniatura da locomotiva mais moderna da ferrovia New York Central. Também em 1935, a Lionel introduziu o Flying Yankee, uma réplica do trem aerodinâmico articulado que fazia o percurso de Boston a Portland. Para a Lionel, bem como para as ferrovias, os trens aerodinâmicos representavam progresso e lucros. Ao longo dos anos 30, os catálogos da Lionel encantavam os meninos que sonhavam um dia serem maquinistas de verdade. Com ofertas como apitos autênticos e acessórios realistas. Nothing was greater than putting a dime in an envelope and sending it off to Lionel and waiting for that catalog to come. And I can just remember
just really getting excited when those big envelopes came to the house. I just loved it. The catalog was the premier wish book. Kids sat there, they doodled away their time, they put them behind their school books, as I did in school. You smuggled them into your notebooks and so on, and you sat there dreaming about these trains and these empires which would be yours. In his heyday, Lionel was producing 1 million catalogs a season. Only Sears and Montgomery Ward exceeded Lionel in the number of catalogs they were producing. Os artistas gráficos e redatores da Lionel vendiam mais do que trens e acessórios para a ferrovia. The catalog presented a perfect model of how fathers and sons should relate together. And of course the implicit message was, if you don't have this relationship with your son, you're not being a good father. What will get you that relationship? Lionel trains. Lionel trains are the instrument that will introduce fathers to their own sons. There was the sense that this was a hobby that could unite the generations, that boys would have more to do with their fathers if together they operated trains and built layouts, and that fathers needed this release. They needed this escape back into remembering what it was like to be a boy. Os catálogos também demonstravam que montar trens ensinava a ter sucesso na vida. This was all designed by Lionel with the great intention, believing that the boy who controlled his miniature world now would grow up to be the man who would control the world in the future. No final dos anos 30, mais adultos adotavam o hobby dos trens em miniatura. Joshua Cohen sentiu que a Lionel devia oferecer algo especial para os compradores mais maduros. Em 1937, a Lionel lançou o trem de montar mais detalhado que já existira. Uma réplica exata da locomotiva a vapor mais famosa da época, a poderosa Hudson da ferrovia New York Central. It cost $75 for a toy. That was a lot of money. But for a scale model, that was incredibly cheap. Because up to this time, scale models had been made in limited runs, a few hundred and so on, and they had cost, in the hundreds of dollars. So suddenly here, for the first time, we have a mass manufacturer with mass advertising coming up with a train that was really a scale model. Hoje em dia, muitos colecionadores consideram a maquete da Hudson o melhor modelo produzido pela Lionel. Alguns exemplares alcançam $30 mil em leilões. A Lionel continuou a subir depois da recessão. No final da década, produzia 350 mil trenzinhos por ano. A ênfase da Lionel passara a ser realismo e ação no diâmetro O. Em 1939, após 33 anos, os majestosos trens de diâmetro padrão sumiram do catálogo. Em 1941, a Lionel, bem como todo o país, foi à guerra. Para satisfazer as demandas da guerra, o governo federal impediu os fabricantes de usar materiais estratégicos para fabricar brinquedos. Os trabalhadores da fábrica da Lionel em New Jersey pararam de fazer trenzinhos. Cohen negociou alguns contratos para manter os operários trabalhando. Passaram a montar peças para a Marinha Americana. A restrição a materiais estratégicos apresentava um problema interessante a Cohen. Como continuar a fabricar trenzinhos sem desobedecer à lei? Trem sem limites.
Nada, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial, poderia impedir Joshua Lionel Cohen de fabricar trens infantis. Se o governo não permitia que usasse metal, ele usaria outro material. Em 1943, Cohen lançou um trem de carga em miniatura feito inteiramente de papelão, acompanhado de acessórios, trilhos e até mesmo apito de papelão. It came in a flat box and it said insert tab A into slot A and tab B and so on. It's incredibly difficult to assemble, but at least, you know, fathers could buy their boys some kind of train, and of course there's lots of advertising that say, you know, wait, as soon as the war is over, the trains will come back. Meanwhile, play with this paper train. Depois da Segunda Guerra, Cohen recomeçou de onde tinha parado. A companhia continuou a buscar mais realismo e ação. Mas Joshua Cohen não era mais o presidente. Pouco antes do final da guerra, o velho fundador passou o controle da companhia a Lawrence, seu filho de 30 anos. Lawrence crescera com os trens de montar. Ninguém duvidava que um dia seguiria as pegadas do pai. Substituindo o pai na presidência da empresa, era dever de Lawrence Cohen levar a Lionel a patamares superiores. O melhor lugar para ver os trens da Lionel era no showroom, em Nova York. No Dia dos Pais de 1946, a Lionel fechou seu famoso showroom às crianças, permitindo a entrada apenas de pais autênticos. A father had to bring proof that, after all, he was a father. So some fathers brought pictures, and they brought letters from maternity wards and so on. The best father of all brought a folded-up cloth diaper, which he inserted in the breast pocket of his suit and had dangling out of it to show that he was a father. Fosse resultado do baby boom ou da nostalgia do pós-guerra, pela inocência e normalidade que os trenzinhos representavam, no final dos anos 40 e início dos 50, a Lionel estava mais produtiva e lucrando do que nunca. Em 1947, a Lionel produziu uma réplica da GG1, a locomotiva elétrica que rodava na ferrovia da Pensilvânia. Feita de ferro fundido, era fiel ao protótipo em termos de estilo, proporção e detalhes. O modelo GG1 era o preferido das crianças da Costa Leste. Mas as crianças do Oeste não tinham nenhum trem que reproduzisse os nomes e cores de ferrovias que elas viam na vida real. Em 1948, a Ferrovia de Santa Fé pagou a Lionel $7 mil para dar o design de sua locomotiva ao novo brinquedo da companhia. A Lionel calculou que, no máximo, eles fariam 16 mil trens Santa Fé no primeiro ano de produção. Mas fabricaram 125 por hora e superaram a produção anual em apenas um mês. A locomotiva a diesel vermelha, amarela e prateada enfeitou muitas árvores de Natal. Tornou-se o mais conhecido trenzinho da Lionel. Durante o período do pós-guerra, a Lionel lançou os melhores trens e acessórios de sua história. O preferido eram as bolinhas de fumaça, que faziam os trens de brinquedo soltar fumaça como os de verdade. Havia acessórios que automaticamente carregavam e descarregavam todos os tipos de produto dos vagões de carga. Toda uma cidade industrial podia ser reproduzida pelas crianças. Nos anos 50, a American Flyer surgiu como grande concorrente da Lionel. A diferença entre as duas era que os trens da American Flyer andavam em pistas de 2 trilhos e não de 3. Eram vendidos por um fabricante de brinquedos de Connecticut chamado A.C. Gilbert.
Sua invenção de um guindaste no começo do século já lhe dera fama e fortuna. Depois, as crianças descobriram que os trens da Gilbert tinham mais ação, realismo e proporções mais exatas do que os da Lionel. Assim mesmo, a Lionel conseguiu continuar vendendo mais do que a American Flyer. Em 1952, a Lionel produziu 600 mil locomotivas e 2 milhões de vagões de carga e de passageiros. Mas a prosperidade se foi tão rápido quanto veio. Em 1954, as vendas diminuíram 30%. No ano seguinte, caíram 50%. Parte da culpa foi da crescente popularidade de trens de brinquedo menores, de diâmetro HO. HO significa half-O, ou meio-O, e dava aos brinquedos mais realismo e detalhes do que os trens da Lionel. Numa tentativa desesperada de deter a queda dos lucros, a Lionel, outrora a empresa que nunca errava, teve de usar medidas drásticas. They realized, hey, we never really marketed to girls. Whoa, you know, the lights go on. So they come up with this insane idea. They'll offer a train set for girls, but it'll be called the Lady Lionel. It'll have a pink locomotive. It'll have pastel shades, lilac hoppers, and buttercup yellow cabooses and things of this sort. So who in their right minds would buy this? Any girl who wants a train wants it because she likes the realism and the reality of it. And no man or boy is going to buy a pink train. So the Lady Lionel was a disaster. It's kind of like the Edsel of toy trains. O fracasso do Lady Lionel foi um sinal da mudança dos tempos. A sentença de morte dos trenzinhos americanos foi promulgada em 1957, com o lançamento do satélite soviético Sputnik. As crianças não queriam brincar com os antiquados trens elétricos, enquanto os satélites pairavam no espaço. Em 1959, Joshua Cohen inesperadamente vendeu as ações da Lionel a um grupo de investidores externos. O filho dele, Lawrence, não teve escolha a não ser deixar a presidência. The irony here is that the company that had always been touting father-son relationships and trains as a thing that will unite fathers and sons, Cowen ends up basically selling out his own son. Why did he do this? Nobody's ever clear. Maybe he was concerned about losing money, and so he sells out. Cohen vendeu as ações a Roy Cohen, um primo distante, porém mais conhecido como o principal advogado do senador Joe McCarthy durante as investigações sobre atividades comunistas nos Estados Unidos. Sendo o novo sócio majoritário da companhia, Roy Cohen indicou o general reformado John McGearest para substituir Lawrence Cohen na presidência da Lionel Trains. McGearest servira como comandante das Forças Armadas e supervisionara o desenvolvimento do programa do satélite americano. Parecia ser o homem perfeito para conduzir a Lionel à era espacial. E voltar a levar os lucros à estratosfera. And Lionel starts coming out with this huge line of missile launchers, rockets, exploding boxcars, helicopter cars, and so on. In a way, they're making them more of a toy. They're going back to sort of play value. But truthfully, they're taking away all of the values that the trains had, because now the trains are an instrument of death, destruction, violence, and so on, and the trains had been anything but that in the past. Now, from the top-secret car barns of the Lionel Corporation comes the most advanced military train ever developed. It's the new Lionel Minuteman car. It looks like an ordinary freight train. And the Minuteman fires. Enemy target destroyed. Mas o projeto da Lionel de aumentar os lucros com brinquedos da Guerra Fria errou totalmente o alvo.
Trem Sem Limites voltará em instantes no History Channel. Com Trem Sem Limites. Watching a satellite is fun, but launching your own satellite, that's the most fun of all. Lionel Satellite 3519, ready for launching. Launch satellite. Off she goes into the sky. Os trens militares e espaciais da Lionel não obtiveram o lucro esperado. Em meados da década de 60, a série foi retirada do mercado. Em 1965, aos 88 anos, Joshua Cohen faleceu. Passou seus últimos anos vendo seus adorados trens rumando para o fracasso. A década de 70 foi um período negro para Lionel. O realismo e a exatidão das ferrovias em miniatura HO afastavam o público-alvo da Lionel. Numa busca desesperada por uma fórmula de sucesso, a Lionel mudou de mãos várias vezes. Na década de 80, a Lionel Trains recuperou parte de seu prestígio. Graças em parte aos quarentões que queriam relembrar a infância na década de 50, reconquistaram a popularidade. Hoje, num subúrbio de Detroit, Michigan, a linha de montagem da Lionel produz trens com detalhes realistas e eletrônica avançada, para satisfazer sofisticados colecionadores e ainda realizar as fantasias das crianças. Hoje produzem uma versão feita nos anos 90 do irresistível trem do Mickey, da Lionel, na década de 30. Se o movimento na linha de montagem é indicação da popularidade dos trenzinhos, a Lionel vai muito bem. Ninguém sabe os números exatos, mas os empregados da Lionel, membros do Sindicato dos Trabalhadores, calculam que a cada ano fabricam trilhos suficientes para dar a volta ao mundo 2 vezes. Não é por acaso que a Lionel reconquistou a popularidade ao retomar a filosofia do fundador da empresa. Joshua Lionel Cohen, when he started the company, didn't set out to create a collectible product company. He set out to make fun trains that bring families together. Hoje, a empresa se esforça para proteger o legado de Cohen. The legacy of Lionel has really 3 parts. It's a legacy of fun, and that's the most important thing, creating products that people are going to have fun with. The second component of the legacy is a legacy of bringing families together and allowing parents to spend quality time with children. And I think the third part of the legacy is the legacy of innovation. And that is at times the toughest to sustain. Inovação na era digital significa aliar os computadores aos trens modernos. When you look at our products, you're still going to see the products largely as you saw them years ago. What you don't see is that we have very sophisticated, latest generation computer chips built inside of them. When you blow the whistle on one of our engines, for example, you, in most cases, are listening to an actual digital recording of the real-life counterpart to that model train. We actually send sound engineers out to a rail yard or out to a museum, if it happens to be an older train, to actually record that train, to record that whistle, to record that horn, to record the sound of that train running, even the sound of its brakes screeching. We also use digital technology to give each train its own digital identity so that we can communicate with each individual train and tell it what to do.
No verão de 1997, a Lionel demonstrou publicamente o protótipo de um trem elétrico que inaugura uma nova fase de diversão. A Lionel instalou uma câmera de TV em miniatura e pequenos microfones estéreo na cabine de uma locomotiva. Esses recursos possibilitam um modo sem precedentes de vivenciar o trem em miniatura. As cenas da câmera também são transmitidas ao vivo pela internet para toda a web. É um conceito chamado Visão Lionel. It's really quite fascinating to see this world, the world of the model train layout, in a scale perspective. It really makes it seem bigger than life. In the future, theoretically, you could have a situation where one hobbyist is traveling around another hobbyist layout. A hobbyist in Chicago, for example, is visiting via the internet a hobbyist in Seattle and traveling his layout from the perspective of his engine or his engineer and making appropriate comments, if you will. So it again, using technology to enhance the concept of not only having fun, but bringing people together. I think the hobby is undergoing a change, but it's a very exciting change. It seems to me that more people in the hobby are asking, what can I do with my train? The important point there is to give them ideas of what they can do, to teach them how to build layouts, to teach them again how to play with your trains. Um segmento do hobby em franca expansão é a construção e operação de paisagens realistas para trens de diâmetro O. Chamam-se High Rail. Os trens andam numa pista de 3 trilhos típica, mas o resto do cenário é muito mais detalhado do que o dos trenzinhos tradicionais. Não só a aparência das locomotivas é mais realista, como também seu som e movimento. É um comportamento que os modeladores chamam de prototípico. Today, there's a general movement toward being as prototypical as possible. It becomes a challenge to see how real can we make a miniature of anything look. Whether it's an airplane, a fire engine, a train, let's be prototypical. Let's make it exactly the way it really looked then or today. Esse cenário recria um dia na vida da ferrovia do sul da Califórnia, nas décadas de 40 e 50. Para os visitantes, é mais do que uma vitrine com trens de brinquedo. É uma parte da história. What's known in railroading as the transition period, when steam locomotives were disappearing, diesel locomotive became the major means of pulling trains. Now, since I'm a native of Los Angeles and love the southwestern United States, it became something more than just a train. It became a very, very happy experience for me. And I continue to live that experience by studying the history of that period. Desde que surgiram no século XIX, os trens de brinquedo educam e divertem crianças do mundo todo. Os trenzinhos não só escaparam da extinção, como estão entrando na era da informática. Um novo trem de brinquedo revela um outro mundo de empolgantes possibilidades. Um trem de brinquedo velho é uma máquina do tempo, uma volta ao mundo compartilhada por pais e filhos. You can't go back to your childhood, you can't be a little kid again, you can't be looking up adoringly at your father, but at least through the trains it's a way of acting that out again, of holding on to it. The trains are a tangible reminder of what was. And you hold this little boxcar in your hand and everything comes back to you. And I think it's wonderful that that boxcar still exists. So sort of by laying on of the hands, I can feel those days again.